Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e a mais um passinho na nossa jornada em busca do conhecimento pelo direito. Afinal de contas, quanto mais a gente souber sobre o direito, sobre como ele funciona, como as regras se aplicam, quanto maior clareza o cidadão tiver sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações, fica muito mais fácil de defender aquilo que é justo dentro da sociedade. Fica muito mais fácil para que todos nós nos organizemos e consigamos buscar a prosperidade dentro das nossas normas, que foram pactuadas no direito brasileiro. E hoje, no nosso vídeo, no nosso novo vídeo aqui do canal Direito na Vida Real, eu quero falar para vocês sobre a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República. Sim, essa semana esse tema movimentou o país inteiro. Desculpa, essa semana não, nos últimos dias do mês de novembro de 2025. Esse tema, ele fervilhou, ele movimentou toda a nossa sociedade. Foi amplamente debatido nos meios de comunicação, principalmente no mainstream, na nossa mídia tradicional. CNN, Globo News, Jornal Nacional, porque esse é um tema que interessa e muito a população brasileira. Hoje, a nossa sociedade, ela está ideologicamente dividida em dois extremos, onde Bolsonaro está, você goste ou não, em uma dessas extremidades. E ele é uma figura altamente influenciadora dentro do nosso meio político. Tem seus filhos que também fazem a vida política. Tem sua esposa que está transitando no cenário político constantemente. Então a família Bolsonaro tem um peso de influência muito grande e por isso o caso ele é tão comentado. E por isso o juiz é observado no detalhe. O ministro Alexandre de Moraes tem todas as suas decisões analisadas por várias óticas de vários especialistas do direito dentro do cenário da nossa mídia, principalmente a nossa mídia tradicional, mas também a nossa nova mídia aqui, como por exemplo as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Então, é uma oportunidade para nós aprendermos com isso alguns conceitos de direito penal. Então, eu vou utilizar este caso para mostrar, para falar para vocês o que é a prisão preventiva e como funciona uma audiência de custódia. Então, atenção aqui, não é um vídeo de opinião política. Eu não estou dizendo que eu concordo ou não com as atitudes de Jair Messias Bolsonaro, tampouco estou criticando aqui as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vamos analisar os fatos apenas para fins didáticos. E fato é que Jair Messias Bolsonaro já havia sido condenado a mais de 27 anos de prisão naquele processo que tratava sobre golpe de Estado. E por isso, ele iniciou a sua prisão em regime domiciliar, ele iniciou a sua prisão de forma domiciliar, utilizando uma tornozeleira eletrônica. Mas ocorre que, em meados agora de novembro, um dispositivo de monitoramento dentro do equipamento acusou então que o equipamento havia sido violado. E a Polícia Federal, a Polícia Penal, ela foi até o local e constatou que sim, a tornozeleira eletrônica havia sido violada. Tanto que tem um vídeo do senhor Bolsonaro nas redes, onde ele explica que para agente da polícia que ele havia utilizado um ferro de solda para fazer para causar aquele dano na tornozeleira eletrônica. E então ficou comprovado e demonstrado até para a opinião pública que ele realmente violou o equipamento. E por isso, então, o ministro Alexandre de Moraes, identificando o risco de fuga, decretou a prisão preventiva. Mas como assim? O Bolsonaro ele já não estava condenado? Sim, mas são coisas diferentes. O cumprimento da prisão ele é a execução da pena. A prisão preventiva ela não é uma punição, ela é uma medida de cautela para evitar
algum dano maior. E ela ocorre em 3 momentos, em 3 possibilidades. No risco de fuga, que foi o caso que fundamentou a decisão da prisão preventiva de Bolsonaro, para evitar que o acusado, que o condenado, ele interfira no processo, no devido processo legal, por exemplo, intimidando testemunhas ou atrapalhando a produção de provas, e para proteger a ordem pública. Essas são as 3 situações que geram a prisão preventiva. E que ocorreu então no caso de Bolsonaro. A polícia pega ele, então, a Polícia Federal tira ele do domicílio, da casa dele e leva até a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde lá ele está detido até o dia, pelo menos, de publicação desse vídeo, numa sala de Estado Maior. Inclusive, alguns dias atrás já foram liberadas as visitas dos familiares para ele. Mas, enfim, ele tem a prisão preventiva decretada e vai para lá. Mas é tão fácil assim? Muito se discutiu até logo no dia. Eu lembro de ter visto na Globo News um especialista dizendo que estava na dúvida se haveria ou não uma audiência de custódia, mas que em regra deveria sim haver. E sim, não é, isso é categórico, não é porque ele é uma figura pública que ele vai escapar do devido processo legal. Ele é preso preventivamente, e ele vai passar então pela audiência de custódia como passou. Nessa audiência de custódia, o que que significa? Significa que o juiz ele vai observar a legalidade da prisão. O juiz ele não vai fazer uma análise de provas aqui. Ele vai olhar nos olhos do réu, nos olhos do preso, e vai ver o seguinte: se houve abuso, se houve alguma ilegalidade. Se não houve, é mantida a prisão preventiva. Se ele identificar alguma ilegalidade, ele vai fazer o que chamamos de relaxamento de prisão, que é soltar o condenado na mesma hora. Ele ainda vai olhar e vai verificar as condições físicas do detido, se ele sofreu ou não alguma agressão. Se ele não sofreu, segue-se então a prisão. E por fim, ele vai verificar então qual que é o risco dessa manutenção da prisão? Se ele deve ou não manter essa preventiva? Qual que é o risco dele soltar esse réu? Se ele soltar o réu e houver um risco de fuga, vai ser convertida a prisão, então, preventiva, que foi o que aconteceu no caso de Bolsonaro. Ele passa pela audiência de custódia e segue preso de forma preventiva, então, hoje, ainda hoje, no dia de publicação desse vídeo, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Esse é o devido processo legal. E esse é o recado que eu quero deixar aqui para vocês. Não é porque a pessoa é ex-presidente, porque tem uma grande influência política, que o direito não é cumprido no Brasil. É cumprido sim, é cumprido à risca. O senhor Jair Messias Bolsonaro, você seja apoiador ou não dele, tem que reconhecer. Passou pelo devido processo legal e foi condenado a 27 anos de prisão. Cumpria a pena em regime domiciliar e violou a tornozeleira eletrônica. Havendo a violação da tornozeleira eletrônica, entende-se que existia o risco de fuga. Afinal de contas, se ele tivesse conseguido tirar a tornozeleira eletrônica, ele poderia ter saído do país, ter ido para uma embaixada, pedido asilo político, enfim, refúgio, e teria escapado, então, da justiça brasileira. Havia esse risco, havia essa possibilidade. Eu não estou dizendo que ele faria, veja bem. Eu estou dizendo que, uma vez que ele estivesse sem a tornozeleira, ele poderia fazer. Lógico, o argumento da defesa aqui é que ele teve um surto psicológico, porque não é fácil tu ficar enclausurado, mesmo que seja dentro da tua própria casa, mesmo que ele tenha muito conforto dentro da casa dele, mesmo que ele ainda tenha uma aposentadoria bem maior do que a maioria dos brasileiros trabalhadores vão atingir na vida, mas ainda assim é uma sensação de constrição da liberdade que justificaria o surto psicológico e que ele não, segundo a defesa, ele não teria
a intenção de fuga apenas ali de, naquele momento, retirar a tornozeleira eletrônica. Mas enfim, esse é um debate que cabe ao processo, cabe aos advogados de defesa, à acusação, cabe aos ministros analisarem, não cabe a nós. A nós aqui no canal cabe pegar os fatos e trazer de forma didática a aplicação do direito. Então, o que você achou desse nosso vídeo? Entendeu o que é uma prisão preventiva? Quando ela acontece e por que ela aconteceu no caso do senhor Jair Messias Bolsonaro? Entendeu que depois que há uma prisão preventiva, o réu, o preso, ele vai passar por uma audiência de custódia, independentemente dele ser uma figura pública ou não, para que o juiz observe se a prisão é legal, se ele não sofreu agressão, qual que é o risco de não manter a prisão preventiva. Comenta aqui embaixo. E eu vou pedir também para você deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou, ou se você não gostou também, deixa aqui o seu dislike, que eu acho bem importante a sua manifestação, mas deixa aqui principalmente seus comentários, para que eu possa trazer mais vídeos personalizados aqui para a nossa audiência. Quero agradecer a atenção de vocês e um forte abraço. Nos vemos no nosso próximo vídeo, principalmente porque esse tema do Bolsonaro ainda vai dar muito material aqui para nós falarmos sobre direito na vida real. Não só ele, temos vários casos no Brasil, mas ele eu tenho certeza absoluta que os próximos passos aqui nos trarão outras oportunidades de aprendizado. Então, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.